O nosso pequeno expediente desta noite quer apresentar um tema que vem provocando discussões pela internet. O professor de História, Euclides Garcia, afirma que, na verdade, o nome de Araçatuba veio de uma corredeira do rio Tietê e não da fruta araçá. No 14º episódio da série Histórias de Araçatuba, produzida por nosso gabinete, discutimos essa tese e fomos ao local onde seria uma travessia antes do represamento. Além do professor, conversamos também com a historiadora Ângela Liberati e o secretário do Meio Ambiente de Araçatuba, Lucas Proto, um estudioso desse tema. Solicito à TV Câmara a exibição do vídeo. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui, às margens do rio Tietê, onde antes havia uma corredeira que se chamava Corredeira Araçatuba. Você sabia que a origem do nome de nossa cidade pode ter surgido por conta desta corredeira? Nós vamos agora contar essa história para você. Tem circulado na internet uma polêmica muito interessante sobre o nome da nossa cidade de Araçatuba. Muitos dizem que a origem vem da fruta araçá, mas nós hoje estamos aqui com o professor Euclides Garcia, que vai nos tirar essa dúvida. Ele é autor da tese que não é realmente sobre a fruta. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a origem do nome Araçatuba para a nossa cidade. O nome vem de um acidente geográfico, uma corredeira que tem na região de Taveira, que chama Corredeira Araçatuba. Para tirar qualquer dúvida, nós temos um mapa bandeirante de 1800 e pouco, de que o nome já tinha de Corredeira Araçatuba. A corredeira, só para a gente explicar para quem está nos ouvindo, é um rio, um trecho de rio? Exato. Um braço seria? Araçatuba, do Tupi-Guarani, significava promontório de pedras por onde passa a água, que quer dizer corredeira. Na realidade, Corredeira Araçatuba é um pleonasmo, porque são duas vezes a mesma coisa, corredeira, corredeira. Araçatuba, em Tupi-Guarani, eu não conheço Tupi-Guarani, mas dizia que araçá a fruta, tuba seria grande quantidade de araçá. Eu procurei biólogos da USP e eles me explicaram que não havia mínima condições de existir araçá na mata de Araçatuba. Era uma mata muito densa, né, aqui em Araçatuba. Exato, e o araçá, a fruta do araçá é de uma plantinha de 1,30 m, 1,40 m, e as sombras das árvores de mais de 20 metros de altura impediria que surgisse... Sufocava, não haveria condições. Pela idade de Araçatuba, se naquela origem de Araçatuba fosse realmente pelo araçá, nós hoje teríamos muitos pés de araçás ainda, né? Quando foram instalar a NOB, a Estrada de Ferro NOB, eles colocaram um vagão fora do trilho para servir de estação. E foram seguindo, colocando trilhos. Chegou a noite, eles voltaram para dormir dentro do vagão, porque de noite eles podiam ser mortos pelos índios caingangues. E lá dentro do vagão eles estavam protegidos. De manhã cedinho, eles saíram do vagão e colocaram uma placa, Araçatuba, e seguiram colocando trilhos. Isso tem no Museu da Noroeste de Bauru. Eu tenho vários livros da NOB, que a NOB, à medida que eles iam colocando os trilhos, os trabalhadores escreviam sobre o que aconteceu naquele dia. Por que o senhor iniciou essa história? Bom, eu era professor e resolvi fazer mestrado em História em Assis, na Unesp de Assis. Então, o meu mestrado era os japoneses de Araçatuba. Para começar os japoneses de Araçatuba, eu tinha que começar com Araçatuba. Então foi aí quando eu comecei e me empolguei. Começou a fazer essa pesquisa, né? Isso. Nós fomos ali no Parque Peba e lá existem alguns pés de araçá roxo. E conversando com um especialista lá, ele dizia que não seria o araçá, voltando na fruta, porque naquela tese que seria a fruta, né? Que seria aquele araçá roxo, que seria alguns pés originários lá. O que o senhor me fala sobre isso? Nunca houve araçá. Inclusive temos depoimentos dos primeiros moradores de Araçatuba, de 1911, 1912, que eles deram esse depoimento para o Valadão Furquim, que foi nosso prefeito, dizendo que eles nunca viram araçá em Araçatuba. E eles vieram para cá em 1911 e 1912. E o Valadão Furquim veio para Araçatuba em 1925 e entrevistou
eles que estavam vivos ainda. Bacana a gente saber essa história, né? Porque foi uma coincidência de existir uma fruta araçá, por exemplo, né? E de existir essa corredeira Araçatuba. Então eu acho que já está sacramentado aqui pelo nosso bate-papo de hoje, que a cidade de Araçatuba vem por conta da corredeira que chamava Araçatuba. Desde a época dos bandeirantes. Desde a época dos bandeirantes e não pela fruta araçá. Exatamente. Agora nós vamos conversar com a professora Ângela Liberati, historiadora. A gente quer saber um pouco dessa tese sobre o nome de Araçatuba. Eu, como historiadora, prefiro trabalhar as várias hipóteses desse nome. Não há nenhum documento, pelo menos até então, que alguém tenha pesquisado ou comprovado. Pode ser que esse documento exista e apareça, mas por enquanto a gente não tem uma certeza ou uma única verdade sobre esse nome. Então, se a gente analisa pelo aspecto geográfico, e eu gosto muito do pensamento da Sara Barbosa, que foi uma professora de geografia que pesquisou muito a questão de Araçatuba, ela se refere a um acidente geográfico, né, uma corredeira que tinha o nome de Araçatuba. Outros se referem à existência da planta, né, do araçá, e que de fato em algumas casas antigas ainda existe alguns pés de araçá. Se é uma região que existe muito araçá, isso também não se pode comprovar. E dificilmente eu acho que isso será resolvido, porque a não ser que se achem documentos, por exemplo, de autorização dos trilhos ou algum documento de alguém que tenha vindo com a expansão cafeeira para cá, que tenha um documento onde narre isso. Mas dificilmente essa origem vai ser esclarecida. E para aprofundar mais nessa questão do nome de Araçatuba, nós viemos aqui na zona rural, próximo ao rio Tietê, numa área de difícil acesso, nesse sol escaldante aqui. Estamos aqui com o secretário do Meio Ambiente, Lucas Proto, que vai falar para a gente um pouquinho sobre essa questão. É uma região toda de cachoeiras e corredeiras. Era uma região toda acidentada por ser uma descida. Tinham diversos acidentes naturais. A cachoeira de Guaíba, tinha o Canal do Inferno. Aqui havia uma corredeira bem aqui que se chamava Corredeira Araçatuba. Ela não existe mais por conta do rio que subiu, né? Isso mesmo. Depois que foi implantado aí o reservatório da usina Três Irmãos, ela está embaixo d'água aí, aproximadamente uns 30 ou 40 metros abaixo da lâmina d'água. Essa corredeira, ela data de muitos anos, antes de... Ela é uma corredeira da cidade. Muito tempo. É uma corredeira pré-histórica, tá? Na verdade, ela é uma corredeira praticamente da era dos dinossauros. Então, tivemos aqui travessia de diversos animais aí da megafauna, depois foi usado pela mastofauna, posteriormente pelos seres humanos, né? Provavelmente essa era um dos trechos mais importantes do rio Tietê, principalmente do Baixo Tietê, porque possibilitava a travessia. Até o meu pai me disse que quando ele era jovem, ele cruzava com meus tios fazendo a captura do peixe cascudo, que ficavam nas pedras para poder se alimentar, era um costume regional. E eles faziam isso atravessando literalmente o Tietê na época de seca, para poder ter acesso às pedras da corredeira e voltava. E o mais importante, doutor, é que essa corredeira, ela tinha esse nome, ela era tradicionalmente chamada de Corredeira Araçatuba, desde que os guaranis trouxeram os bandeirantes aqui e que eles começaram a mapear e a escrever o nome dessa corredeira, assim como dos ribeirões todos e de todos os acidentes naturais do próprio Tietê, né? A gente tinha como data de Araçatuba aquele vagão que foi estacionado aqui, que nem existia a cidade, e está escrito lá, Estação Araçatuba. É isso mesmo, doutor. Provavelmente, então, não é originário da fruta araçá. Apesar de aqui nós termos o araçá roxo, que é um araçá nativo dessa região, do lado de cá de Araçatuba. O lado de lá também, doutor, era conhecido como Araçatuba também. Não é à toa que Aracanguá fazia parte do distrito de Araçatuba, porque era exatamente o lado de lá da travessia da corredeira Araçatuba. O lado de lá já era dotado de outros araçás também. É claro que os araçás existiam, mas ele não era o mais abundante aqui do que é numa região mais para baixo, ou numa região mais para cima, ou mais para um lado, mais para o outro. Na verdade, a ocorrência dele é semelhante em toda a Noroeste Paulista. Mas então, naquela época não existia tanta abundância de pés de araçás assim, né? Provavelmente não. Existia uma mata fechada aqui? Talvez o vagão estivesse próximo a alguma reboleira de araçás, que porventura pode ter ocorrido,
mas a região já era amplamente chamada de Araçatuba há muito tempo. Vamos então dar uma olhadinha melhor ali onde que era a corredeira Araçatuba? Vamos lá. Então vamos. Então era mais ou menos aqui que ficava a corredeira? Isso mesmo, doutor. Ela se projetava praticamente aqui, do início dessa curva aqui, dessa baía, até praticamente o final dela, né? Ela está bem abaixo, está bem no centro da onde era o Tietê. A gente não consegue chegar mais próximo porque aqui é área de preservação permanente, então não é indicado o pisoteio da área, mas aqui de cima dá para ver bem, com amplitude da onde a onde ela se estendia.